Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, juntinho, né? Vamos louvar o Senhor, agradecer Aleluia. a Deus, bendizer o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor, agradecido seja por tudo que o Senhor tem feito, faz, pelo seu amor, seu cuidado, seu carinho com cada um de nós, Pai. Te agradecemos pelo dom da vida, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pela saúde, pelo trabalho. Olha quantos motivos nós temos para agradecer, né, Elcio, louvar a Deus. Aleluia, glória Muitos a Deus. e muitos motivos. Essa Obrigada. noite eu acordei na madrugada, estava orando, repreendendo o mal, todo o mal, que é um hábito que eu já adquiri, de acordar de madrugada e orar, repreendendo o mal, porque é o horário que mais essas pessoas estão dormindo, não estão em alerta, de prontidão. Alguns têm que ficar de prontidão. Por isso a gente precisa. Alguns, se Davi tivesse deixado alguns de prontidão em Ziclac, talvez não tinha acontecido aquela tragédia. E também, mas Deus permitiu que eles recuperassem tudo e todos com vida. por isso, quando a gente vai deitar, a gente tem que consagrar, entregar o nosso sono, a nossa família, tudo na presença de Deus, já orando. Já deita orando, pede, Senhor, nós vamos repousar agora. Toma conta de tudo, Pai, cuida dos nossos familiares, Aleluia. amigos, família. Por isso a gente tem que orar junto, irmãos. Antes de você dormir, entrega a tua família, consagra, Aleluia. né, Roseli? Bom dia, Bom Roseli, dia, com a paz. Deus Irmãos, abençoe. E é isso aí, irmãos. Vamos orar, né? Vamos orar. Vamos meditar um pouco a palavra. Pedir ao Espírito Santo. Hoje eu vou falar um pouco de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, capítulo 6. Amém. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus, ó Deus, nós viemos nesse momento Sim, pedir que Pai, abra nós nossa estamos mente, na tua presença, abre o nosso coração, abre nossos ouvidos, Vem nós falar, possamos Pai. compreender a sua palavra, que o seu Espírito Santo venha falar no nosso coração, e essa semente caia no nosso coração e produza bons Venha frutos. frutificar, Senhor. Frutifica, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai. Esteja conosco, fica conosco, Pai, nos ensinando, nos ajudando, Pai, em nome de Jesus. Dando força para o nosso Pai, em caminhar, nome de Jesus. né? Aleluia, amém. Amém, amém, amém. Irmãos, em Atos dos Apóstolos capítulo 6 é um momento que, vou dar uma resumida para a gente chegar em alguns versículos aqui. Ele é um momento que os apóstolos estavam tão preocupados em dar comida para as viúvas e tratar, e o número de cristãos estava crescendo tanto, já tinha muitos mil cristãos, e eles já não estavam dando conta mais daquela situação. Aí eles resolveram, fizeram um concílio lá entre eles, lá eles resolveram, a palavra vai falar assim, eleger 7 diáconos, e aí eles ficavam dedicados à oração. Sabe? Claro que tem que fazer isso. A gente não tem que carregar o mundo inteiro nas costas com tudo, né? Ninguém tem. E aí, eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélio da Antioquia. 7 homens. Só que os 7 homens, a Bíblia só fala o nome deles. Mas eles eram homens de... Não, mas a Bíblia só fala o nome deles. Agora, lê o nome... Vai lendo aí, vai, continua lendo. Tá. E apresentando antes os apóstolos, e esses orando, lhes impuseram as mãos, e a palavra de Deus crescia em Jerusalém, e se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha que lindo. E aí, irmãos, Estevão era um homem cheio da graça, cheio do poder Aonde do que está Espírito escrito Santo. isso? O quê? Que Estevão era cheio da graça. Aqui, Tá vendo? já no início. Isso que eu tô falando Estevão, pra vocês. homem cheio de fé e do Espírito Santo. E o dos outros, tá escrito isso? Não, mas ele era o especial. Tem pessoa que sobressai, irmãos. Deus escolhe uma pessoa e vai falar assim, Marcinha, bom dia, Marcinha, Marcinha, bom dia, Pai do com Senhor alegria. Jesus. Ontem eu passei lá, Marcinha tava falando, Marcinha, né? Eu e Fabiano. Roseli, bom dia, Dona Ana, bom dia. E aí, irmãos, ele começou a fazer muita coisa, o número de cristãos ia crescendo,
crescendo, crescendo. Bom e aí, dia, Ana. Aqueles líderes, eu não vou falar o nome, mas está aqui, da Galícia, da Ásia, que eles disputavam, eles ficavam discutindo, mas por que você está fazendo essas coisas? Curando, pôr na mão e falando essas línguas. Isso daí é blasfêmia. Aí eles pagaram os homens. Quer que eu leia? É melhor, né? Eles não podiam resistir à sabedoria do Espírito. Gabriela, Irmão, bom dia. porque o Espírito Santo... A Martinha tá rindo de você aí. Porque o Espírito Santo, irmãos, é que faz. Se a pessoa não tiver capacidade, ele capacita. Olha Pedro e João. Quantas obras que eles faziam. E a palavra fala que Pedro e João, eles eram iletrados. E eles eram iletrados. Não tinha estudo nem nada, mas na hora que abria a boca o Espírito Santo, eles falavam coisas assim que como é que pode? Eles falavam assim, os bambambam lá da época lá, como é que pode esses homens saber essas coisas? Porque é o Espírito Santo que faz. E eu vou continuar a leitura agora para vocês verem, que é Bíblia, não é Elcio que está falando, tá bom? Ó, então, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que com eles falava. Então, subornaram os homens, olha dentro para fazer a maldade, subornaram uns homens para que dissessem, ouvimos eles proferir palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Pagaram os homens para eles falar isso, para eles excitar o povo contra eles, e eles e excitaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo contra eles, e o arrebataram e o levaram, eles agarraram ele e levaram ao conselho. Irmãos, o inimigo Tudo por causa tá de uma olho, mentira. né? Satanás para tentar parar a igreja que estava crescendo. E hoje, bem, deixa eu dar licença só um pouquinho. E hoje é assim, né, no nosso meio. Tem as pessoas que estão lá na igreja há 30 anos. Só que ela não faz nada. Aí chega um novo. E Deus usa ele como canal, enche ele do Espírito Santo e ele vai lá e começa a fazer. Aquele que está lá 30 anos, nunca fez nada, ele começa a ficar contra, retirar, derrubar. E isso tem em muitos lugares, irmão. Não estou falando da minha igreja, não. Graças a Deus que na minha igreja mundo, não tem isso, não é só em igreja, é trabalho. Mas eu estou falando em todo lugar, tá? A nossa igreja, graças a Deus, nós somos unidos. Oh, glória! Então eu falo assim, a gente incomoda, né? As pessoas se incomodam quando ela vê que você está sobressaindo. Elas não fazem nada, ficam paradas, estagnadas, e quando tem um de coragem para ir fazer, né? Porque Jesus mandou, ide pelo mundo, nós só estamos cumprindo um mandamento. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas, todas. E aqueles que creem serão salvos e que não crerem serão condenados. Pronto. Amém. Né? A gente não tem quem vai chamar é o Espírito Santo. Quem vai fazer é o Espírito Santo. A gente tem que proclamar a palavra. Tem que falar. Tem que falar. Aqui eles estavam falando. Oi, Gabriela, bom dia, Pai, Senhor. Aqui esses e outra coisa, aqui, a Célia está falando. Quando eles levaram ele perante aos mais graduados, aí mentiram mais ainda. Aí eles falaram assim, ó, e apresentaram falsos testemunhos que diziam, olha, esse homem não cessa de proferir palavras de blasfêmias contra esse santo lugar e a nossa lei dada por Moisés, para que nós nós ouvimos até dizer que esse Jesus de Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Olha só, tudo mentira, inventando, né? E aí, irmãos, olha que coisa linda que acontece. Então todos os que estavam sentados no conselho fixaram os olhos nele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ele estava reluzente como o rosto de um anjo. Que lindo, hein? Porque nesse momento o Espírito Santo desceu sobre ele. E aí, irmãos, o sumo sacerdote deu uma dura nele, começou a falar também. Deixa eu falar mais uma coisa aí, peraí. Depois eu vou pular que Deus está falando aí.
Estevão parecia reluzente. Irmãos, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles são diferentes. Aonde você chega, é vista a presença, você traz uma paz, traz um brilho, você ajuda, você abraça, você traz um sorriso e a vida da pessoa naquele dia, Aleluia. a pessoa, ela se sente bem na tua presença. Sabe assim, você tem que ser luz. E ele era justamente isso, ele era luz, né? O Estevão era tão cheio do Espírito Santo, que eu falo, Deus, eu quero ser que nem Estevão, cheinha do teu Espírito Santo. Olha só. O Espírito Santo era tanto lá em Estevão, que ele brilhava, o rosto dele brilhava. Que o nosso rosto possa brilhar, que a gente possa ser como Estevão, né? Cheios, transbordando do Espírito Santo. Que lindo. E aí Estevão se defendeu, e a defesa dele aqui vai no capítulo 7 quase inteiro. Ele falou, vocês, os vossos pais, seus antepassados, vocês mataram até os profetas antigos, e foi falando. E quando chega lá no versículo 51 do capítulo 7, o Estevão falou assim, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Quer dizer, coração duro, pedra, não muda, vocês são coração de pedra. Não vai mudar nunca. Coração e ouvido. Vós que sempre resistiram ao Espírito Santo, assim sois vós como os vossos pais. Qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, o qual vós agora fostes traidores e homicidas, e foi falando. E vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, não aguardaste. Quer dizer, vocês têm a lei que foi dada pelos anjos a Moisés, mas vocês não guardam a lei. Vocês são mentirosos, falsos. E ouvindo isso, eles se enfureceram em seus corações e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando seus olhos no céu, viu a glória de Deus e a Jesus que estava sentado à direita de Deus. E disse assim, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos para não escutar aquilo. Olha, eles não queriam ouvir. Taparam seus ouvidos para não escutar aquilo. Arremeteram unanimemente, quer dizer, todo aquele grupo de pessoas contra ele, expulsando da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia. Estevão se ajoelhou e fez a mesma oração que Jesus fez quando estava sendo morto na cruz. Em invocação ele falou assim, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, olha a oração. Que linda oração. Não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele morreu. Irmãos, agora ouçam, tudo por causa de fofoca, inveja, falso testemunho, blasfêmia. E eles não guardavam a lei. Eu já falei várias vezes sobre a lei. Eles se mostravam tão religiosos. Eles se mostravam religiosos. É aqueles que Jesus falava assim, vocês são hipócritas que ficam nas esquinas orando e clamando em grande voz para os outros ver que vocês oram, mas de seu coração não tem nada, vocês estão vazios, está longe de Deus. Irmãos, são não esses. Tem nada a ver que hoje, se a gente for orar ali na praça, não, lugar, não tem é nada a ver isso. Tá? É outro momento, é outro contexto. Isso até é bonito fazer, eu acho. É outro contexto. Mas aí, irmãos, eu quero falar um versículo, deixa eu ver onde que eu escrevi aqui. Que eu falo assim, quando você está na presença de Deus, você incomoda, né? Mateus 24:13 vai falar assim que aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse perseverou até o fim, por causa de Jesus. Que lindo. E o testemunho dele está aí até hoje, né? E quando, aquele momento que eu li aqui há uns minutos atrás aqui, no versículo 58, que eles jogaram as roupas dele, arrancaram e jogaram aos pés de um mancebo chamado Saulo, que é o mesmo Paulo. Bom dia, irmã. Que é o mesmo Paulo, antes da conversão, que ele era um caçador de cristãos, matava cristãos. Depois Paulo continuou matando até Jesus pegar ele.
Aí há mais uma para mim que está aqui que o Espírito Santo está falando, para mim falar para o Fabiano, que o Fabiano toda hora ele vai falar para mim, eu e o livre-arbítrio, tem essa mania, chega a dar raiva. Irmãos, livre-arbítrio, Pai, viu, gente? ouve, livre-arbítrio é quando você quer pregar a palavra de uma pessoa, a pessoa não quer ouvir, porque ele tem o livre-arbítrio. Só que quando Deus, ele quer, você pode espernear, virar de cabeça para baixo, torcer, amarrar, como Davi falava, você pode ir lá no inferno que Deus te acha. É a Bíblia que fala. Saulo matava os cristãos e perseguia. Ele tinha uns soldados que andavam com ele sem dó e piedade. Quando jogaram as roupas desse no pé do Paulo, aí ó, matamos um para você. E ele saiu depois, você vai ver que Paulo saiu numa perseguição e matando muitas pessoas. Mas houve um momento lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, que o próprio Jesus catou esse Paulo e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele ficou cego, ele caiu de rosto no chão, demorou para voltar a vista dele, Jesus deu uma dura nele, conversou com ele, e o homem foi convertido instantaneamente, e mais, a ponto dele chegar no lugar e falar, o que? Esse homem é aquele que mata. Como que ele pode agora estar falando essas coisas? E duvidaram até da conversão. E por que Deus... Eu acho que ele está fingindo para pegar a gente e matar a gente também. Foi difícil a conversa. Mas se vocês forem ler e continuar o que Paulo fez pelo mundo e pelos cristãos, e quantas igrejas que ele implantou na Panfilha, na Ásia, na Ásia, em Éfeso, em todos os lugares, Paulo foi, sofreu e foi morto, degolado. Mas ele sofreu. Deixa eu falar uma coisinha. Sim. Sabe por que Paulo foi escolhido? Eu creio. Porque Paulo era um homem que acreditava em Deus. Ele acreditava em Deus. Ele antes da conversão dele, ele acreditava em Deus. E era muito culto. Era uma pessoa que ele lutava pelo que ele cria, né? É assim que fala? É. Entendeu? Ele era uma pessoa que amava Deus. Só pensava... que ele era contra os cristãos. Ele achava que os cristãos estavam contra Deus. Ele pensava, né? Olha, irmãos, olha que confusão. Paulo acreditava que os cristãos estavam blasfemando, estavam contra Deus. Por isso que ele matava. Ele matava como que eu explico, Elcio? Ele pensava que ele estava fazendo a coisa certa, que ele estava defendendo Deus. Que ele estava defendendo Deus. Mas não era como esses homens aí que inventavam mentira. Então, por que Deus chamou ele? Porque Deus sabia, falou assim, ele está me defendendo, ele crê que o que ele está fazendo é certo, por isso eu vou chamar ele. Aí como que ele chama? Derrubando Paulo, cego. Só que quando você vai ler o começo, depois que ele ficou cego, ele foi para uma casa e ali naquela casa ele estava orando. Quando Deus manda, como que ele chama? Elcio foi para a casa de Paulo, lá falar com Paulo. Cornélio, vai lá na casa, né? Falar com Paulo. Cornélio falou assim, esse daí mata todo mundo. Ele falou, não, vai lá, ele está orando. Ele era um homem de oração. Ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, irmãos. Então, por isso ele foi chamado, escolhido. Eu acho bonito uma coisa que Jesus falou para ele. Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Você não vai conseguir. Eu lembro que Jonas foi escolhido por Deus para ir profetizar. Que Deus falou, tem um grande problema, eu tenho 12 mil homens em Nínive que não sabem diferenciar a mão direita da mão esquerda, é todo tipo de pecado. E você vai lá e você vai falar para ele, você vai converter ele. E Jonas falou assim, não gosto daquele povo, não vou nada. E ele fugiu. Mas Deus falou, você vai voltar lá, eu te mandei lá. Ele foi engolido por um peixe, todo mundo conhece a história. Quem não conhece, escreve Eu Não Conheço, que conto ela inteirinha na Bíblia para vocês. É rápida. O livro de Jonas ele é muito rápido. Foi engolido pelo peixe, ficou 3 dias no ventre do peixe, no fundo do mar.
tremendo, gemendo Luciana, e clamando a paz, Deus. irmã. Bom Que Deus te dia, abençoe. Luciana. Bom dia. Graça e paz. Emerson, bom dia. E aí, irmão, o peixe vomitou ele depois de 3 dias no lugar que ele saiu, né? E falou, você vai lá. E ele foi. Olha só, coraçãozinho contrário. A palavra vai falar que ele orou fora da cidade, porque ele ainda queria que a cidade fosse destruída e ele não queria estar naquele lugar. Mas olha só, é outra coisa, outra história, para outro dia. A gente está falando de Estevão, homem cheio de fé, morreu, mas o que eu achei mais lindo foram a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Segundo lugar, orou como Jesus. Não lhe imputes esse pecado. Irmãos, eles estão me matando porque eles são ignorantes. Foram quantos escolhidos, Elcio? 7 homens. 7 homens foram escolhidos. Qual o nome? Qual tem a história na Bíblia? Estevão. Por quê? Porque tem um que sobressai, irmãos. Tem um que obedece a Deus até o final. Você pode começar uma vida na presença do Senhor, mas você tem que ir até o fim, né? Não adianta eu começar e no meio do caminho eu desistir de servir a Deus. Não eu fazer as coisas de qualquer jeito, né? Pode fazer também, pode, não funciona. Mas o que é que Deus fala? Que você vá até o final, né? Que você consiga ir até o final, na presença desse Deus Todo-Poderoso, coisa mais servindo linda, a Ele, né? levando a palavra, falando do amor dEle. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho sabedoria, eu não tenho... Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá sabedoria. Sabia? Peça a Deus. Eu ensino isso pro meu netinho, pro Hugo. Eu falo assim, pede a Deus, Hugo, que Ele dá sabedoria. E Ele dá, irmãos. Hoje eu estava falando pro Elcio, falei, Elcio, quando a gente entrou, né, quando a gente entrou na Adonai, e eu queria tanto saber, conhecer a palavra, eu queria tanto aprender da palavra, e eu comecei a orar a Deus, para Ele me dar sabedoria, para Ele me ensinar, que o Espírito Santo viesse me ensinar, eu falei pro Elcio, hoje na hora do almoço, olha gente, já tô na hora do almoço, na hora do café, eu falei pro Elcio, eu tinha um professor aqui no YouTube, e ele ensinava sobre o Reino do Norte, sobre o Reino do Sul, a divisão, sabe assim? E eu fui aprendendo devagarzinho, voltava o vídeo, assistia de novo. Tem um caderninho aqui, escrevi todas as divisões, eu sei onde fica o Reino do Norte, onde fica o Reino do Sul, quem era do Reino do Norte, quem era do Reino do Sul. E isso daí a gente vai aprendendo devagarzinho, Deus vai trazendo entendimento. Então, se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá, tá bom? Aleluia. E que a gente possa perseverar até o final. Aleluia. Na presença desse Deus, como Estevão foi. E que a gente possa ter o mesmo brilho de Estevão. Que Deus possa, onde Ele te levar, que as pessoas possam sentir e ver o brilho de Cristo em você, tá bom, irmãos? É isso aí. Vamos orar, Elcio? Orar. Vai ter umas pessoas enfermas que pediram oração. Entregando todos, né? A Maitê, né, Roseli? A Roseli, minha irmã Roseli está pedindo pelos filhos dela. A Maitê, a Gisele, o João Vitor, a Eduarda, o José, Consuelo, Samuel, né? O menino Samuel, né? Aquele menino de 12 anos, a Vitória Gabriele, irmãos, a Vitória Gabriele passou na médica, graças a Deus, mais uma vitória. Já tá ali. Eu falo que a vitória é vitória mesmo, vitoriosa, irmãos. Vamos continuar orando por ela, porque ela está com uma anemia. Tiffany, que é anemia, mas nós vamos continuar orando pela Vitória Gabriele, entregando ela todos os dias, mas já foi mais uma vitória na vida da Vitória Gabriele. Tiffany, Rosângela, né, que a Eva pediu, né, Rosângela? Essa jovem, não sei, ela tá com câncer, eu acho que é isso. A Tiffany, acho que ela tá... Não, a Rosângela. A Rosângela.
A Tífani Tífani já com os vírus melhorou. paralisados, já A melhorou, Eva falou glória que a ela Deus. já melhorou, graças a O menino Deus. Samuelzinho, que a gente tem que ficar orando para ele todos os dias, que ele está fazendo um tratamento. A Giovana, o Hermes, a Zilda, a Ângela, minha amiga Ângela. E hoje eu quero entregar uma pessoa que eu sonhei com ela, né? Hoje eu sonhei com uma pessoa que faz tempo que eu não vejo. Sonhei que ela estava aqui em casa. Maria. Sabe? A Maria. Maria cuidou da Maria Gi. que cuidou da Giovana quando a Giovana era pequenininha. E ela é uma pessoa de Deus, que está sempre na presença de Deus. Eu sonhei que ela veio aqui em casa. E foi bem forte o sonho assim, sabe? Assim, ela sentada ali. Falei, nossa, me deu uma saudade da Maria. Que Deus guarde a Maria. Aonde ela estiver, que Deus abençoe, guarde, proteja ela. Derrame todas as bênçãos sobre a vida dela. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, do amor de Deus. Que Deus abençoe Maria. Entregando o Luiz Antônio Carvalho, a Roseli, né, Roseli? Todos na presença de Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém? É Irmãos, é isso. Que vocês tenham um dia abençoado. Hoje é uma sexta-feira. À tarde eu vou fazer minha live, como sempre, 5 anos já, que a gente vai fazer nossa live. E bem, ora para a família Melo. A família Melo, a dona Ana, todos, Né, todos. a Todos, Raquel, bastante gente, uma porta né? de emprego boa para a Em Rafaela. nome de Jesus. Roseli. Quem Todos. mais que entrou na live? A Eva. A Edna, A Edna, quem entrou mais a aqui? Maria, Entrou- Marcinha, Marinha, Marcinha, a Gabriela, A Gabriela. o Emerson. Emerson. Ô, Glória. Todos que entraram na live, né? Um dia abençoado. Meu pra vocês, coraçãozinho pra guardado, vocês. Em nome de Jesus. Que Eu Deus vou falar a abençoe. bênção apostólica. Hoje o Elcio tem que Que eu levar vou a bolinha acompanhar minha mãe ao médico, Ao né? Em nome médico. de Jesus. Mas tá tudo bem, Amém. viu, irmãos? Amém. Porque depois minhas cunhadas vê a live. O que a mãe tem? A mãe não tem nada. A mãe só vai fazer exame de... Mãe tem. exame de... Como que fala? Rotina. De rotina, viu? Não Amém. tem nada grave, não. Deus Tá e bom? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de oração, que nós estamos com os irmãos aqui nessa live. A Tífani está fazendo... Ai, graças a glória Deus. a Deus. Tá. A Rosângela está muito mal, meu Deus, vamos orar pela Rosângela. Vamos orar agora, antes de Sim. encerrar a live? Deus Pai Todo-Poderoso, nós te entregamos agora, neste momento, Em nome de que nós estamos unidos em oração, Pai, na Tua presença, Pai querido, Pai santo. Eu não conheço a Rosângela, mas o Senhor conhece, Pai. Eu creio que neste momento a Tua mão poderosa está sobre a Rosângela, Senhor, ali onde ela Em nome de estiver, Jesus, Senhor. Senhor. Que ela possa sentir o Teu toque de amor. Pai, lava a Rosângela da cabeça aos pés, Pai, com Teu sangue precioso. Oh, Pai, derrama o Teu sangue precioso sobre a Rosângela, Senhor. Deixa ela sentir o Teu toque de amor, a Tua presença. Traga luz, traga vida, traga alegria para o coração da Rosângela, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita essa irmã, Senhor amado, Pai querido. Eu creio que neste momento ela está sentindo a Tua presença. Eu sei que o Senhor está ali do lado dela, colocando a Tua mão poderosa sobre ela, sobre o coração dela, Pai. Sobre a cabeça, Pai. Oh, Deus, que ela sinta o Teu toque de amor, Senhor. Que ela seja... assim, que ela sinta a Tua paz, o Teu amor, Pai. É só o que nós desejamos a Rosângela neste momento, Pai. Obrigado, toca, dá força para o Pai, para aqueles amigos, irmãos, todos que estão ali junto com ela, Senhor. Renova a força deles, Pai. Traz fé, traz confiança, traz paz. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendecemos. Amém, 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 amém. Né, Maria? Maria, bom dia. A paz, Maria. E que a graça Deus do nosso abençoe. Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem. Amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? e agindo Deus, Quem impedirá? Ninguém. Amém? Né, Maria? Bom Ninguém. dia, fique na paz do Senhor Jesus. Fica na paz, até Edna. à noite, lá para 18 horas, 17h55. Hoje tem mais uma Todas as live. segundas e sextas, 17h55 horas, eu ponho Ana, Deus abençoe. a live, irmãos, para dar tempo da gente ir no culto às 19 horas. Tá? Roselia, paz. Amém? Então, Amém. Deus abençoe a cada um. Eva. Um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Chuva de bênção.
Ah,